Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns desta noite. Hoje é dia 19 de agosto de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 26, Perguntas que se podem fazer aos espíritos. O item é o de número 290. Pergunta sobre as existências passadas e futuras. Então, quem vai acompanhar com o livro aberto, abra no capítulo 26, item de número 290, pergunta de número 15. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores. Os espíritos podem revelar-nos as existências passadas? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Deus, às vezes, permite que elas sejam reveladas, dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, quase sempre feitas espontaneamente e de maneira inteiramente imprevista. Mas nunca Deus a permite para satisfazer a vã curiosidade. Kardec teve uma de suas encarnações reveladas, na qual ele foi um sacerdote druida, né? Então, e assim, de forma inesperada mesmo, espontaneamente e tal. E para a edificação dele, né, ela foi revelada. Luiz, só um rápido comentário. Isso é tão verdadeiro o que está dito nessa resposta, mas tão absolutamente verdadeiro, eu não recebi nenhuma informação de vida passada minha, depois do desencarne da minha esposa. Mas me foi permitido, e você é sabedor disso, ter uma série de informações, e que não foram nenhuma delas eu pleitei, né, ou pedi por curiosidade. Né? Eu acho que elas vieram, tenho certeza que elas vieram por instrução, ou por merecimento, ou algo do gênero, né? Para que pudesse me trazer esclarecimento e me trazer força na vida. Então, isso é uma grande verdade. Não houve informação de vida passada, mas houve permissão para saber de coisas da encarnação presente. Ele diz aqui depende muito do objetivo, né? São revelações que buscam a instrução, a edificação da pessoa, né? Sempre com esse propósito, né? Que, na realidade, a bem da verdade, não é interessante saber o que a gente foi no passado. Porque se a gente fizer uma análise crua, a gente vai ver que a gente não foi boa coisa. Sem dúvida. Pelas nossas tendências, pela nossa maneira de ser, pelas nossas reações, principalmente pelas nossas reações, certamente alguma coisa boa não foi. Né? Por isso que nós estamos aqui reencarnados no mesmo mundo, passando por provas, alguns por expiações, e vivendo novamente nesse mundo, né? Que é um mundinho... Olha o Celso aí. Boa noite, Celso. Bem-vindo. Boa noite, Celso. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Daniela entrou lá no YouTube. Está dizendo uma boa noite a todos. Tentando noite, assistir até quando der, ela escreveu. Coitado. A gripe não é fácil, não. Mas o fato é esse, né? Então, não convém, na realidade não convém sabermos exatamente o que nós fomos, né? Convém progredir e buscar melhorar cada vez mais. Ele faz uma outra pergunta dentro dessa mesma pergunta. Por que certos espíritos nunca se recusam a fazer essas revelações? Resposta. São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas ou pelo menos suspeitas
as revelações dessa natureza, que não tiveram um fim eminentemente sério e útil. Espíritos superiores não trabalham dentro de outra forma, sempre de maneira séria e sempre com propósitos úteis. Se o espírito responde a qualquer pergunta que você fizer, para começar, ele não é sério. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado. Nós não devemos esquecer que Kardec escreveu esse livro para orientar os novos médiums, não é? Aqueles que estavam começando a exercitar a mediunidade, a educar a sua mediunidade. Porque a mediunidade ela é uma faculdade que a maioria dos homens tem, né? E quando ela é ostensiva, quando o médium serve ou pode servir de intermediário dos espíritos, entre os espíritos dos homens, ela tem que ser educada. Esse é o propósito, né? É preciso educar a mediunidade. Ninguém nasce com mediunidade pronta. É preciso educar a sua mediunidade. O médium precisa pegar experiência praticando a mediunidade. Então, a prática, aliado a uma boa conduta moral e também a educação da mediunidade, vai levar a bons resultados. Com certeza. Olha lá. O espírito segue respondendo. Os espíritos zombeteiros se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensos antecedentes. Você foi um rei, sei lá, dá lá um título nobiliário qualquer, ou então você foi presidente de tal república, assim. Isso é tudo, na maioria das vezes, são espíritos zombeteiros que se divertem em enganar as pessoas. Né? E as pessoas gostam muitas vezes, de receber esse tipo de informação, mesmo não sendo verdade, né? Ele segue. Há médiuns e crentes que aceitam por legítimo o que lhes dizem a respeito, sem notarem que o estado atual do seu espírito nada justifica a posição que pretende haver ocupado. O cara pode ter sido um nobre ou um chefe de Estado e tal, se ele não tem inteligência para somar 2 mais 2. Não é brincadeira, não existe, não é possível. Né? Ele segue, vaidadezinha com que os espíritos obteiros se divertem, como o fazem os homens. Seria mais lógico e mais de acordo com a evolução dos seres que eles tivessem subido ao invés de descer, o que, aliás, lhe seria muito honroso. Para se aceitar essas revelações, seria necessário que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns desconhecidos. Feitas espontaneamente por diversos médiuns desconhecidos entre si, que não se conhecessem. E também daquele que primeiro o fez. Então, haveria razão evidente para crer-se. O que é muito difícil, né? Na realidade, ninguém faz esse tipo de pesquisa. Né? Poucos são sérios a esse ponto. Outra pergunta de Kardec a esse respeito, a respeito do mesmo assunto. Se não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, dá-se o mesmo com o gênero de existência que tivemos, com a posição social que ocupamos e as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Resposta não. Isso pode ser revelado, porque pode servir para vos melhorar. E é verdade mesmo. Né? Há a possibilidade do Espírito dizer assim, olha, você foi um sujeito irracível noutra encarnação, um brigão, desordeiro. Então, que é para a pessoa se alertar. Pô. Não é à toa que eu tenho determinado tipo de tendência. Eu já tive encarnações
dessa natureza, desse gênero de encarnação. Então eu preciso me cuidar. Né? Isso seria o gênero de existência. Isso, referente ao gênero. Olha, normalmente, se a gente notar, ou começar a observar as nossas reações a determinadas circunstâncias, a gente vai ver que não é outra coisa. Que a gente tem, a maioria das vezes, tem vontade de enforcar o peão. A vontade que você não faz porque você sabe que não. Primeiro, como espírita, você não deve fazer. Segundo, como cristão, muito menos. Né? Mas as reações que nós temos em relação às coisas que acontecem, a estupidez das pessoas, a maneira de agir das pessoas e tal, a tendência que a gente tem é essa. É de pessoa agressiva, de pessoa irracível, de pessoa intolerante, esse tipo de coisa. Né? Então eu vou ler novamente para a gente relembrar. Não, isso pode ser revelado porque pode servir para nos melhorar. Mas, independente disso, estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmos o vosso passado. Evidente. Estuda aquilo que você é, sabe, não é boa coisa, não foi boa coisa. Estou aqui, não é à toa. Estou aqui, encarnado neste mundo, passando pelos problemas que eu estou passando. E além do mais, ter por aliado uma doutrina espírita, só pode significar uma coisa: preciso progredir. Né? Outra pergunta. Não, esta aqui encerra essa série de perguntas. Agora, a pergunta de número 16. Podemos ter revelações sobre as nossas existências futuras? Resposta: não. Isso é peremptório, né? É taxativo, não. Não por quê? Porque a gente não sabe o que a gente vai ser nessa encarnação, como é que você pode querer ter revelado as futuras encarnações? Depende muito da sua encarnação atual, a sua futura encarnação. Então ele segue respondendo: tudo o que alguns espíritos vos disserem a respeito será simples traquinagem, mentira, malandragem. Estão brincando com você. E isso se compreende vossa futura existência. Isso se compreende. Isso se compreende. 2 pontos. Vossa futura existência não pode ser percebida antes, pois ela será o que ireis determinar por vós mesmos segundo a vossa conduta na Terra, e as resoluções posteriores como espírito. Além da conduta que nós temos aqui, depois desencarnado, as resoluções que nós tomaremos. Porque você pode ter uma encarnação, uma futura encarnação, onde você vai ser uma pessoa que vai ser conhecida pelo mundo, por exemplo, e pode ter uma encarnação de um homem totalmente obscuro. Depende do que você precisa adquirir como virtude. Não é? Então, depende muito dessa resolução que você vai tomar. Quanto menos tiverdes de expiar, mais feliz ela será. Mas expiação não é só na vida como encarnada, né? Como encarnado, expiação como desencarnado. A expiação tá como desencarnado, não como encarnado. Como encarnado a gente tem prova. Na maioria das vezes, as expiações acontecem em estado de erraticidade, como espíritos, né? Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez, isso é impossível. Salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para cumprir missão importante. Porque então o seu roteiro é de alguma forma traçado com antecedência. Espírito missionário, olha, a maioria de nós somos meros tarefeiros quando cumprimos as tarefas. E olha lá, né? Missionários são realmente poucos, a não ser esses pastores da Universal, né?
R.R. Soares, então, esses são os missionários, né? Mas espírito mesmo, encarnado aqui na Terra, missionário, é muito raro. E, aliás, dizem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que o espírito missionário, muitas vezes, sequer sabe que ele é missionário. Ele sequer sabe que é missionário, que dirá ser um espírito missionário. Para começar, ele deve ser um espírito humilde, né? Para começar, precisa ser humilde. Eu ia fazer um comentário nesse sentido, né? Eles são tão humildes, né, que se autodenominam missionários, né? Que loucura isso aí. Não, sim. Esses que se autodenominam realmente não são, né? A gente sabe que não são. Mas aqueles que realmente são, dizem os espíritos, muitas vezes nem eles mesmos sabem que são missionários. Sim. Dado ao grau de virtude do cara, né? O cara ele não tem condição para ser missionário. Ele mesmo se autodenomina assim, né? Sim. Como não tenho condição para ser missionário. Que missionário que eu sou? Não sou nada, não tenho inteligência vasta, não tenho escolaridade, não tenho nada, e que missão que eu tenho? A missão é comigo mesmo, e orar, né? Então, o missionário, normalmente, ele se revela por essa humildade natural, que o missionário precisa ter, na realidade, uma humildade natural. E é bom que ele nem saiba que ele é missionário mesmo, porque a vaidade pode subir a cabeça e pode acabar complicando a própria encarnação dele. E a própria missão. E a própria missão, exatamente. Missionários que sabiam que eram missionários, por exemplo, eu acho que o único, na minha opinião, foi Jesus de Nazaré. Esse realmente sabia, porque era um espírito puro, né? Ele tirava todas as suas virtudes de si mesmo, ele não precisava conquistar virtude nenhuma. Ele já as tinha, né? Conquistado em outras encarnações, estava realmente numa missão reveladora, né? A pedra angular da missão dele foi revelar um Deus misericordioso, bom e justo, diferentemente do Deus de Moisés, que era um Deus antropomórfico, que se vingava e que tinha humor e que mandava matar e era o senhor dos exércitos e tal, né? Então, realmente, ele veio para revelar coisas, né? E como revelador só podia ser um espírito puro. Item de número 291. Perguntas sobre interesses morais e materiais. Pergunta de número 17. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Resposta sim, não há dúvida. Os espíritos bons jamais se recusam a ajudar os que os invocam, cheio de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma, do espírito, da alma encarnada, do espírito encarnado, né? Mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. 18ª pergunta. Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Resposta: algumas vezes, conforme o caso. Depende também dos espíritos interpelados. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares. Prestem atenção nessa afirmação. Espíritos familiares são aqueles que têm interesse direto na nossa encarnação. Os espíritos superiores, eles têm muito interesse em nós, no nosso progresso, no nosso avanço moral e intelectual. Mas os espíritos familiares têm um interesse mais direto na nossa encarnação, nas particularidades, nas ocorrências particulares da nossa encarnação. Então, essas orientações são dadas mais facilmente por esses espíritos, porque eles também estão ligados a esses propósitos. De conformidade com que você vai agir, você pode facilitar uma futura encarnação de um deles, por exemplo. Né? De conformidade como você vem a agir. Você pode tanto facilitar como prejudicar essa encarnação. Então, para eles é muito interessante que você se conduza pela vida de forma
a lhes ajudar também, porque nós estamos ligados, vinculados uns aos outros, né? Ah, não tenho nada a ver com o Alexandre, nem com o Celso, nem com a Janaína, nem com a Dani. Mentira, nós estamos interligados uns aos outros. Nós podemos até dizer, sem medo de errar, que o fato de nós estarmos juntos estudando o livro dos médiuns, a obra dos espíritos superiores, tem um sentido muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais profundo. Somos nós ajudando uns aos outros. Visando o quê? Futuras encarnações melhores. Com certeza absoluta. Vocês não têm dúvida quanto a isso. A gente é que tem uma maneira, muitas vezes, egoísta de achar que não, fulano faz parte da minha vida, ele mora lá não sei aonde, eu moro não sei aonde. Não, a gente não tem nada a ver um com o outro diretamente. Tem sim. Tem sim. Pode não ser muito direto no sentido da convivência, da vida de relação, mas é direto do ponto de vista espiritual. Senão não estaremos juntos. O acaso não existe. Não é? Analisando por esse ponto de vista, nada é por acaso. Nada existe por acaso. Nada acontece por acaso. Então temos sim ligações afetivas, ligações de outras encarnações, interesses em comum, com certeza, para estarmos juntos, pelo menos uma vez por semana, né, aqui estudando a obra dos Espíritos. Com certeza, eu não tenho dúvida quanto a isso. Né? Então eles seguem respondendo. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os que mais se ligam às pessoas e se interessam pelos que lhes concerne. O espírito familiar é o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Olha que coisa profunda e interessante, né? A gente pode muitas vezes não valorizar muito isso, mas é realmente muito profundo isso. Mas, pode falar. Desculpa, não, é só uma curiosidade, né? Quando aqui ele se refere ao espírito familiar, né? Não aos, não, ele não está falando no plural, né? Aqui na resposta o espírito está dizendo ao espírito familiar, é isso? Não, ele fala pelos espíritos familiares. Ah, ele está falando pelos. A resposta é assim: os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos, no plural, espíritos familiares. Ok. Porque a minha dúvida seria justamente essa, né? Se nós temos o espírito familiar. Eu sei que temos espíritos familiares. Agora, se existe no singular o espírito familiar. Acredito que não, né? Acho que nós temos aí... Não, nós temos o espírito guia, né? Que é aquele... Nós temos o nosso espírito guia. Agora, os espíritos familiares são muitos, né? São inúmeros. Que podem ser bons ou maus espíritos, né? Na dependência de como viveram suas encarnações. Mas, normalmente, esses que dão conselho são bons espíritos. Né? E familiares. Familiares. Pais, mães, tios, primos, ou mesmo amigos dessa encarnação, de outras encarnações, ou mesmo familiares de outras encarnações, né? Nós os temos em número muito variados, né? Porque tivemos, com certeza, aqueles que encarnam aqui na Terra, olha, no mínimo milhares de encarnações, no mínimo. Isso não significa que nós tivemos 1000 pais, 1000 mães, 1000 tios, 1000 tias, não é isso. Né? Mas nós tivemos um número X de pessoas que se ligaram a nós e que nos acompanham ao longo das encarnações, mesmo ficando em estado de erraticidade nós encarnados. Né? Porque, às vezes, há espíritos que pertencem a uma mesma família, mas como eles evoluem mais rapidamente que os outros, eles ficam aguardando em estado de erraticidade os outros evoluírem para se juntarem novamente. Há esses casos também, né? Mas eles passam a ser os nossos conselheiros, espíritos familiares conselheiros, que se interessam diretamente por aquilo que nós fazemos, pela nossa conduta aqui na Terra,
para que mais rapidamente possível possamos nos ajuntar novamente em família. Formarmos uma família com ele incluído nessa família, participando dessa família, seja como encarnados ou desencarnados. E nem todos os familiares estão encarnados, e nem todos estão desencarnados. Nós temos o nosso grupo familiar, que não deve ser um grupo pequeno. A família Herrera, ou família grande, rapaz. Nossa Senhora, tem gente pra caramba. Né? A minha avó teve 15 filhos, 13 vivos. Daí são 15 noras, você pode botar aí mais uns 60 ou 70 netos, outro tanto ou mais de bisnetos e tataranetos, e a coisa vai longe, né? A coisa vai muito longe. Então, nessa encarnação, você imagina né, o número, a quantidade de espíritos que formam um grupo familiar, não é pequeno, né? E uns interessados no progresso do outro, com o propósito de fazermos com que todos sejam felizes. Porque esse é o propósito, né? Fazer com que todos sejam felizes. Alcance, né, essa felicidade sem manchas, que é a felicidade espiritual dos espíritos superiores, dos espíritos mais evoluídos, né, um estado de progresso maior. Seguindo na resposta dele. Mas frequentemente o cansais com perguntas tão estúpidas que ele se afasta. Por outro lado, seria absurdo interpelar sobre problemas íntimos a espíritos estranhos, da mesma maneira que propô-los ao primeiro indivíduo que encontrasses pela frente. Você vai falar da tua vida particular com um estranho, encarnado? Ninguém de bom senso faz uma coisa como essa. Tem gente que tem língua grande, mas não tão grande assim, né? Que não tem o bom senso de confidenciar, fazer confidência com o estranho, né? É a mesma coisa com os espíritos. Você vai interpelar qualquer um sobre as suas problemas íntimos, intimidade da sua família? É claro que não. Pelo menos não deveria. É bom não esquecer que a banalidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Quanto mais banal a pergunta, mais baixa qualidade moral tem o espírito que vai responder. Né? Quem se interessa por coisas banais não vai conseguir a proximidade de bons espíritos, de espíritos superiores. Vai ter próximo espíritos do mesmo nível da pergunta. Né? Banal. Espíritos banais. Espíritos imperfeitos. Né? Necessário também considerar a qualidade do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, segundo os motivos de simpatia que o ligam à pessoa. Numa família você tem amigos e inimigos. Pô. É mais fácil ter inimigos na família do que ter amigos. Família é uma reunião de espíritos inimigos, que estão ali com o propósito de aprenderem a se amar. Né? Você vê, por exemplo, na família mesmo, né? Pai, mãe e filhos, é muito comum, né, haver uma desavença grande entre pai e filho, mãe e filha, mãe e pai, pai e as filhas. É muito comum isso. São débitos do passado, né? Antipatias do passado, coisas que foram geradas no passado e que vêm para ser consertadas numa encarnação. É preciso que a gente dê atenção para isso também, né? Eu tive desavenças grandes com o papai nessa encarnação, mas graças a Deus ele desencarnou meu amigo. Eu tenho muita satisfação e carinho em dizer isso. O papai realmente era meu inimigo. Foi meu inimigo no passado. Uma vez eu tinha falado umas besteiras para ele, cruzei com ele no corredor de casa, e ele me olhou de cara feia. Eu falei, não adianta você fazer cara feia, eu te amo. Né? Falei para ele. Ele olhou para mim com aquela cara feia dele e falou, eu não amo homem nenhum. Né? Entrou pro quarto dele e tal. Então tem essas coisas na família, né? Existem essas coisas, esses percalços que devem acontecer na família para haver
para parar as arestas, né? Para parar essas arestas e para fazer com que os espíritos se entendam numa encarnação, para não postergar isso para o futuro. Porque quanto mais problemas nós postergamos, né, para o futuro, pior. Vai dificultar cada vez mais a nossa encarnação. Mas graças a Deus o papai desencarnou muito, meu amigo. Eu tinha uma amizade muito grande com a mamãe. A mamãe era uma amiga, sempre foi minha amiga e tal, mas o papai eu tinha problema. Mas graças a Deus desencarnou muito meu amigo, muito meu amigo, e me pediu uma coisa que eu jamais esperaria que ele fosse pedir. Um dia ele chegou para mim e falou: filho, você me leva no centro espírita? Falei: levo, pai, levo sim. Ele foi no centro espírita umas 3 ou 4 vezes, recebeu o passe, se sentiu melhor e tal, mas ele era avesso ao espiritismo. Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, com 21 anos de idade, ele era totalmente avesso à doutrina espírita e não permitia que a mamãe praticasse a mediunidade. Ela praticava escondida a mediunidade, porque ele não permitia. Então veja como são, como acontecem as nossas relações do passado, né? As nossas relações do passado em relação aos nossos parentes atuais, né? Espíritos antagônicos. Mas sabe o que você falou? Às vezes uma palavra falada de forma errada, uma colocação errada, cria um inimigo. E essa inimizade é postergada, a solução dessa inimizade é postergada para o futuro. E às vezes você encarnação aqui para resolver um problema desse. Que foi o caso entre eu e o papai, graças a Deus resolvemos e ficou tudo bem, graças a Deus. Né? O espírito familiar de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos. Não é porque é espírito que vai te dar bom conselho, não. Se ele for um mau espírito, não vai dar, não. Mas ele se afasta e cede lugar a um espírito melhor se o homem melhora. O semelhante atrai o semelhante. Por isso que é importantíssimo nossa elevação moral e intelectual. Quanto maior a nossa elevação intelectual, maior será a nossa elevação moral. Consequentemente, passaremos a atrair melhores espíritos para a nossa companhia. Esse deve ser o nosso propósito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma sugestão. Não. Vamos lá. Pergunta de número 19. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações? Pergunta de Kardec é importante. Nos interesses materiais. Trabalho, dívidas, problemas em geral que nós temos aqui na matéria, interesses materiais, diretamente material, não espiritual, fala. Os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações. Olha, faça tal coisa, haja de tal maneira, procure tal coisa, procure tal companhia, faça isso, faça aquilo para você mesmo. Podem, eles aqui respondem, podem. E o fazem algumas vezes segundo as circunstâncias. Mas os espíritos bons jamais se prestam a servir à cupidez. O desejo desenfreado do homem de ganhar dinheiro, de amontoar riqueza. Não é esse, nunca será esse o propósito do espírito. Dos espíritos, mesmo dos familiares, dos bons espíritos familiares. Nunca será esse o propósito. Que não é a riqueza que faz o progresso do espírito, a riqueza material que faz o progresso do espírito. Ela poderá fazer o progresso do espírito quando ele reencarna rico e pede a riqueza como ferramenta de progresso. E utiliza essa ferramenta como ferramenta de progresso. Porque há o mal rico também, que só usa a riqueza no seu interesse, egoisticamente no seu interesse. Então, isso não vai ser ferramenta de progresso nunca. Pelo contrário, é ferramenta de perdição para ele. Quando nós encarnamos com limitações financeiras, isso tem um propósito também. Propósito de fazer progredir a nossa inteligência, por exemplo. Né? Com o objetivo de buscar soluções
nós desenvolvemos o quê? A nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa inteligência. Consequentemente, que são duas ferramentas dadas para o espírito para o seu progresso. São dois atributos, duas qualidades que só os espíritos têm, que é a inteligência e o pensamento. Conforme nós desenvolvemos a nossa inteligência, melhoramos o nosso pensamento, e o pensamento atingido um determinado patamar de progresso, ele gera vontade. Pode ver que tem gente super determinada, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar, e conquista mesmo. Que contra a força da vontade nada pode. Né? Então, é isso que nós precisamos fazer, almejar isso. Não é? As limitações financeiras, elas não têm por propósito prejudicar o espírito, punir o espírito. Aliás, nada nessa encarnação tem o objetivo de punir. Eu já ouvi muita gente, inclusive gente com bastante conhecimento de espiritismo, dizer assim, numa próxima encarnação eu vou pedir um pouquinho mais de dinheiro. Né? Sei lá, eu sou contra isso. Eu, particularmente, sou contra. Tá? Porque Deus sabe o limite que nós devemos atingir em relação à posse material. A posse material, ela é uma faca de dois legumes. Né? Uma faca de dois gumes. Porque ela tanto pode trazer muitos benefícios, como ela pode trazer muitos malefícios. Porque o excesso de dinheiro facilita as paixões, a satisfação das paixões, o que vai trazer, invariavelmente, traz atraso moral. Invariavelmente. Quanto mais ligado às paixões humanas, mais estancado está o nosso progresso moral. Fica estancado, fica parado ali. Né? Olha esse Jeffrey Epstein. Você já deve ter lido a esse respeito e tal. Olha as pessoas ligadas a ele. Pessoas que frequentavam a ilha de Epstein e tal. Né? Pessoas de muito poder aquisitivo. Pessoas riquíssimas. Né? O que significa isso para essas pessoas? O que significa fazer o que eles faziam com as crianças e tal, aquelas coisas todas? Atraso moral. Vão ter que passar por encarnações onde não vão ter, muitas vezes, pode acontecer que não, mas pode acontecer que não vão ter nem o que comer. Porque foram os abusadores do passado. Aqueles que passam por privações sérias nesse mundo foram aqueles que foram os abusadores do passado. Abusaram do excesso que tinham e reencarnam, pedem para reencarnar com muito pouco ou quase nada, para poderem, vamos dizer assim, se haver, né? Corrigir os próprios erros. Então, eu sou contra, porque Deus sabe o limite que nós devemos atingir das propriedades materiais para que isso não venha nos atrasar espiritualmente, que o propósito de estar encarnados não é a conquista dos bens materiais, mas a conquista dos bens espirituais. Eles é que devem ser conquistados. Não é? O propósito, nós estamos aqui temporariamente, na vida espiritual estaremos para sempre. Na vida material, temporariamente. Então, o que nós devemos objetivar? A vida espiritual e não a vida material. E os bens espirituais, eles só servem para a vida material. Só, única e exclusivamente. Para a vida espiritual, somente os bens espirituais. Tanto que Jesus sempre falava isso, né? Vise sempre aquilo que a traça não rói, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. Né? Exatamente por essa razão. Pois não, Alexandre? Me ocorreu aqui um seguinte pensamento. Nós sabemos hoje, não vamos aqui dar nomes aos bois, mas que existem tantas pessoas más, e eu não estou falando só no âmbito nacional aqui, né? E para bons entendedores aí basta o que eu estou dizendo, mas tantas pessoas mal intencionadas, corruptas, etc, para ser ameno aqui no meu raciocínio.
Essas pessoas, e aí me ocorre essa dúvida, quando desencarnam, e nós sabemos que não mudam, vão continuar sendo em erraticidade o que eram, eu fico pensando em que dado momento, e será que isso ocorre? Acredito que sim, porque vão dizer a eles não, o que eles fizeram de errado. Mas será que essas pessoas vão ter a consciência, de fato, de compreenderem o que fizeram na encarnação, no caso passada, e buscar uma melhora para a encarnação seguinte, mesmo a gente sabendo que esse é um dos princípios lá do que se ouve e o que se aprende em erraticidade? Você consegue me entender? Tem tanta gente tão má, mas tão má, que a gente fica pensando, será que essas pessoas um dia vão conseguir ter consciência, mesmo sabendo que existe um processo naturalmente evolutivo, de melhorar? A gente tem que entender o seguinte, os espíritos falam a esse respeito diretamente. O mal é sempre temporário. Nós também já fomos os perversos do passado, os corruptos do passado. Nós também. Se estamos encarnados aqui é porque a gente não é bonzinho. Tá certo? O fato é o seguinte, quando o espírito desencarna, vamos colocar assim genericamente, ninguém vai dizer para ele o que ele fez. Ninguém vai chegar para ele, você fez isso, você foi corrupto, isso aqui, não, ninguém vai falar nada. O problema se resume no seguinte, quando estamos encarnados, estamos envolvidos pelo peso, pela obscuridade do corpo físico. O corpo físico tolhe o espírito. Ele envolve o espírito e tolhe o espírito como espírito. Ele não raciocina como espírito. Ele raciocina como encarnado, visando coisas materiais, bens materiais, propósitos materiais. Ele foca a vida material. Quando ele desencarna, não tendo mais este véu que obscurece o espírito, o que acontece? Fica claro, é a mesma coisa que você sair da névoa para a claridade. Quando você está na névoa, você está encarnado. A comparação é mais ou menos essa. A hora que você sai da névoa para a claridade, tudo fica claro. Você vê claramente todas as coisas. Assim é. Esta é a diferença entre estar encarnado e estar desencarnado. Então, o sujeito estando desencarnado, vendo claramente as coisas, vai falar, nossa, rapaz, que burrada. Que estupidez que eu cometi. Porque normalmente os corruptos não lhes falta inteligência. Sim. Não falta. E no nosso mundo, a maioria não, pode colocar 100%, tem inteligência suficiente para saber discernir entre o bem e o mal. Sim. A maioria tem esse discernimento. Separar o bem do mal. Então, quando ele desencarna, esse discernimento vem a 100% tocar a sua intimidade. Que burrada! Quantos erros eu cometi! Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter... Começa a meditar, raciocinar a respeito de tudo que fez. Esse é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro efeito do desencarne sobre um espírito como esse que você falou. O segundo... Essa avaliação. Não, ele vai ter um choque de realidade. Um choque de realidade. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é uma avaliação. O terceiro e o pior deles é o arrependimento. E o quarto, isso todos passam, hein? Eu não estou falando do Luiz Herrera, do Alexandre, do Celso ou de quem quer que seja. Estou falando para 100% dos espíritos do universo. E o quarto é reparação. Porque arrependimento sem reparação não significa absolutamente nada. A própria lei humana privilegia isso. Se você comete um crime, chega na frente do juiz, doutor, eu estou arrependido e tal, excelência, eu estou arrependido. Bom, meu filho, muito bem, você está arrependido, ótimo, mas você vai ter que passar 5 anos na HD.
É reparação. O cara se arrepende, porque cometeu erros, e a maioria se arrepende, tá certo? Mas ele vai ter que pagar com a sociedade e com a devida reparação, reparando o erro que ele cometeu. Isto acontece na nossa vida como espírito, tá certo? E você encarna, ou reencarna. Encarna se for a primeira vez naquele planeta. Se for mais de uma vez, é reencarnação. Tá certo? Você vai encarnar ou reencarnar naquele planeta para resgatar todas as faltas do passado. E nesse resgate pode estar contido uma grave doença, problemas materiais sérios, como fome, miséria, violência, guerra, enfim, tudo que vocês puderem imaginar que envolve a problemática humana pode envolver um espírito que tem altos débitos para com a sua consciência, porque nós, além de ficarmos devendo para a lei de Deus, nós ficamos devendo principalmente para a nossa consciência. Esse é o grande, vamos dizer, o grande juiz de cada um de nós, a nossa consciência. É o grande juiz, é aquele que vai determinar a sua futura encarnação, as resoluções que você vai tomar em relação à próxima encarnação. E é o que ela vai determinar. Eu quero encarnar lá em Uganda, na África, no meio de guerra, fome, miséria, violência. Por quê que um espírito escolhe encarnar ou passar por uma encarnação como essa? Exatamente pelos fatos que você citou. Abusa numa encarnação e ele, por método de reparação, resolve numa futura encarnação resgatar o máximo possível dos erros do passado. O máximo possível. É o que ele faz. É difícil. A encarnação é uma coisa altamente complicada. Já falei isso aqui. E ao mesmo tempo muito simples. Depende de como você encara aquilo que você está passando. É complicado para o pessimista. Um exemplo de pessimista é assim, o Juca Chaves que contava essa piada. Ele falava assim, dois irmãos, um muito otimista e um muito pessimista. O otimista ganhou uma lata de esterco e o pessimista ganhou uma bicicleta, 0 quilômetro. Na época que ganhar uma bicicleta era coisa que tinha muito valor. O pessimista falava assim, eu vou andar de bicicleta, eu vou cair, eu vou me quebrar inteiro, eu vou ficar 6 meses internado, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer. O otimista, o irmãozinho otimista, pegou lá de jeito e falou assim, você viu meu cavalo por aí? Você viu meu cavalo por aí? Essa é a diferença. Essa é a maneira, olha, contei aqui uma piadinha, mas essa é a maneira pela qual nós encaramos a vida. Se você encarar somente a lata de esterco como ela é, você vai sentir o cheiro do esterco e não é gostoso. Agora, se você imaginar que através daquela lata de esterco você pode fazer muitas coisas, como plantar frutas, verduras e legumes, por exemplo, para o seu sustento, né? Você vai ter uma lata de esterco produtiva. Diferentemente da bicicleta que vai arrebentar o cara, porque o cara é pessimista, ele vai andar de bicicleta e vai se arrebentar todo. Né? Quer dizer, um teve um presentão e o outro ganhou uma porcaria. E um encarava de um jeito, outro encarava de uma forma pessimista. Assim é a nossa encarnação. Depende como você encara. Eu não estou aqui falando que nós temos que ser o bobo da corte, rir para tudo, não é isso que eu estou falando. Mas tenha fé no Criador. Tenha confiança, porque o amanhã sempre será melhor. Sempre. Não é pior. É melhor. E muito melhor. Fala, mas essa vida eu só sofro. Eu vou desencarnar sofrendo. Mas o propósito não é essa vida, patrão. O propósito é a vida futura. É por isso que os espíritos falam que a ideia precisa que se faça sobre a vida futura tem um peso muito grande
nessa nossa confiança no futuro? Porque ela muda o foco, a maneira pela qual você encara a vida. Como é que nós encaramos da forma correta? Sabendo que o Criador é justo, misericordioso e bom, em grau máximo, e que nós não estamos aqui para gozar ou para sofrer. Estamos aqui para progredir. E seremos espíritos perfeitos no futuro, gozando de uma felicidade perfeita, igualmente perfeita. Mas até lá, nós temos que progredir. E um mundo como o nosso, ele é feito para espíritos imperfeitos como nós. O mal, ele é inerente à ignorância. O mal, ele é próprio do ignorante. Só o ignorante sofre. Os bons espíritos, os espíritos superiores, não sofrem. Embora ainda encarnem em corpos físicos, não sofrem como nós. Por quê? Porque a maneira pela qual eles encaram a vida é completamente diferente da nossa. Não esperam favor de ninguém, não esperam que Deus resolva por ele aquilo que ele tem que resolver, não esperam favoritismo de ninguém, não acreditam em sorte e azar, não têm crendice, não são místicos, não são esotéricos, são realistas, trabalham pelo bem, para o bem, sempre. É isso que nós devemos fazer. Existe uma frase que, ela sempre me tocou muito, essa frase, eu acho uma frase importante sobre todos os aspectos. Ela diz assim, e eu quando vi essa frase pela primeira vez, eu já era espírita e aquilo me tocou muito. Ela diz assim, ainda que teus pés estejam sangrando, segue. Se nós rememorarmos, através dessa frase, rememorarmos a vida de Jesus de Nazaré, não Jesus de Belém. Jesus de Belém é uma fantasia inventada pelos religiosos, não existiu. Existiu um Jesus de Nazaré, esse sim, espírito puro, que se nós pegarmos a vida dele, aquilo que se conhece da vida dele, ele só sofreu e não devia nada para ninguém, nem para a lei de Deus, nem para a sua consciência, nem para a lei de Deus. Ainda que teus pés estejam sangrando, seguem. Ele foi o que deu o maior exemplo do significado desta frase, que eu acho muito importante que nós devemos em consideração. Confia sempre. Eu vou ler aqui acabar de ler a resposta da 18ª pergunta para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Tá. 19ª, eu acho, né? 19ª, nós estamos agora, já lemos todo. Ah, sim, já lemos toda a resposta. É verdade, obrigado, Alexandre. Então vamos ler a 19ª questão para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Deixa eu ver se ela é muito comprida. Não é assim. Mas acho que dá. Vamos lá. 19ª pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações? Resposta: podem. E o fazem algumas vezes segundo as circunstâncias. Mas os espíritos bons jamais se prestam a servir à cupidez. Os maus fazem brilhar 1000 miragens aos vossos olhos para vos excitar e mistificar, levando-vos à decepção. Sabei também que se a vossa prova é sofrer esta ou aquela vicissitude, os espíritos protetores
podem vos ajudar a suportá-la com resignação. E aí que está a ciência de passar pela prova. Resignação. Às vezes amenizá-la, mas no interesse do vosso próprio futuro, não podem afastá-la. Olha o que ele fala aqui, no interesse do nosso futuro. Eles não nos afastam da prova, amenizam a prova, mas não nos afastam da prova, porque ela é necessária para o nosso progresso intelectual e moral. É necessária. É dolorido, mas é necessário. E nós, quando desencarnarmos, quando sairmos do nevoeiro para a claridade, certamente agradeceremos a Deus por ter passado por aquela prova. Certamente. Ele arremata a resposta: é assim que um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Observação de Kardec. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos levarem a ele. Ninguém pega ninguém pela mão e leva, não. Você quer o bom caminho? Procura e acha. Se você procurar, você vai achar. Mas você tem que procurar. Por você mesmo, pelos seus próprios recursos. Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles. Isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem sempre necessidade de adquirir experiências à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, entregam-nos às nossas próprias forças, como o instrutor hábil faz com seus alunos. Nessas circunstâncias ordinárias da vida, nas circunstâncias ordinárias da vida, nos acompanham pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade pelas más escolhas. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e não compreender a sua missão, interrogá-los a toda instância sobre as questões mais corriqueiras, como o fazem certos médiuns. Há os que, por um sim ou por um não, tomam o lápis e pedem conselhos para as mais simples decisões. Essa mania revela estranheza de ideia e, ao mesmo tempo, a presunção de ter sempre um espírito serviçal às ordens, sem nada mais fazer do que se ocupar de nós e dos nossos pequeninos interesses. Além disso, equivale a aniquilar seu próprio julgamento e reduzir-se a um papel passivo, sem nenhum proveito no presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se há infalibilidade em interrogar os espíritos sobre questões fúteis, também é infantil, de parte dos espíritos, ocuparem-se espontaneamente do que podemos chamar de rotina caseira. Esses espíritos podem ser bons, mas seguramente estão ainda muito terrenos, ligados muito à terra, o pensamento muito ligado à terra. Vamos marcar aqui esse item mesmo que nós estamos estudando, 291, pergunta de número 20, para nós retomarmos na próxima quarta-feira, dia 26, o nosso próximo encontro de estudos. E, aliás, na próxima semana, no dia 28, nós teremos a nossa reunião com tema livre, que foi muito produtivo da última vez que nós fizemos. Foi bastante produtivo, né? Alguém quer acrescentar alguma explicação? Tirar alguma dúvida? Estamos à disposição. Por mim, tudo ok, mesmo. Deixa eu ver aqui.
A Dani não perguntou nada. Ah, tá lá nossa querida irmã de Portugal. Ela entrou conosco, ela está sem e-mail, então não pude mandar o convite para ela participar pelo Google Meet, mas ela entrou pelo Facebook. E o Jorge também. O Jorge também, E o Jorge também entrou há 10 minutos atrás. Chegou agora da faculdade. Se você puder, faça um e-mail novo para a gente poder mandar o convite pelo Google Meet, tá bem? Muito bem. Podemos fazer a nossa prece de encerramento? Então eu convido os nossos queridos companheiros, confrades, amigos da nossa querida doutrina dos Espíritos, a nós unirmos os nossos pensamentos, esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.